Olá, alunos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de matemática, né? A gente vai trabalhar durante esse período de aulas remotas, em que a gente está trabalhando online, as pessoas estão estudando da maneira que podem, se virando da maneira que podem, e nós estamos aqui também, eu estou aqui para poder dar a minha contribuição e ajudar também os meus queridos alunos que de alguma maneira continuam estudando, continuam se preparando, continuam treinando, né? Não desistiram, não abandonaram e estão aí lutando também para passar uma prova no seletivo, para continuar treinando, estudando. Essa foi a maneira que eu encontrei de dar a minha contribuição com este canal. Vão ser várias aulas, né? A gente vai programar para ter sempre aulas semanais, para você ir acompanhando, né? Com questões, com exercícios também, materiais. Além disso, eu também trabalho de forma online, trabalhando com aulas ao vivo. Depois vai aparecer o meu WhatsApp, né? Vai estar na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato, ou você pode também falar nos comentários, escrever nos comentários do nosso canal. Para começar, hoje a nossa primeira aula é uma aula simples, é uma aula fácil, né? E é uma aula que cai em muitas provas, em muitos seletivos, que não é difícil, né? Que é razão. O conteúdo principal, o conteúdo de hoje é razão. E aí vamos entender basicamente o que é razão, porque razão nada mais é do que uma divisão. Razão é muito confundida com divisão, é muito confundida com fração, porque elas basicamente são a mesma coisa, né? São equivalentes, possuem, né, características comuns, tá? Então, razão nada mais é do que uma divisão, tá? E a razão, tanto é divisão, que se escreve da seguinte maneira, ó, se escreve assim, nesse formato, A está para B. A gente lê isso aqui nesse formato, a gente diz que A está para B. A está para B. Esse A, esse elemento de cima, nós chamamos eles de antecedente. E esse de baixo nós chamamos de consequente. O termo de cima é chamado de antecedente e o termo de baixo é chamado de consequente. E como é que a gente lê? A gente lê A está para B. Vamos colocar aqui um exemplo para você poder entender como é que funciona. A gente tem, por exemplo, isso aqui, ó, 3 quartos. Como é uma razão, como eu estou falando de uma razão, eu leio 3 está para 4. Tá? Então, isso aqui basicamente é uma razão. Lógico que isso é aplicado num contexto, num problema. A gente vai já tratar disso e resolver, inclusive, questões sobre isso. Mas, basicamente, é isso. Razão é isso. É uma divisão. Eu posso dizer também que razão é uma fração. Ela pode aparecer escrita nesse formato e ela ainda pode aparecer escrita também nesse formato aqui, ó. Nesse aqui, eu vou botar bem aqui, ó. A está para B. Ó. Nesse formato ela também pode ser escrita. Também é uma forma de representar uma razão. Beleza. Mas as razões, elas têm duas propriedades que são muito importantes para você fazer a prova. Ela tem várias propriedades, mas duas são fundamentais para você se dar bem nas provas. A primeira propriedade é a propriedade da equivalência. As razões, elas podem gerar outras razões que são equivalentes, que possuem o mesmo valor da razão anterior. Basta eu encontrar um termo, que a partir de agora nós vamos falar muito, inclusive na próxima aula de proporção, que é a constante de proporcionalidade. Então vamos pensar aqui, eu vou botar um exemplo bem aqui para você poder entender. Imagina que eu tenho a razão 3 quartos aqui e eu quero encontrar uma razão equivalente a essa. Funciona como uma equivalência de frações. Mas eu quero encontrar uma razão equivalente a essa, ou seja, uma razão que possui o mesmo valor que essa. Basta eu multiplicar ela por um número em comum. Por exemplo, digamos eu multiplico ela por 2. Ó. Aí eu digo 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 2 é 8. Essa razão aqui, 6 está para 8, ela é uma razão equivalente a essa aqui. 3 quartos, elas possuem o mesmo valor, tá? E o que significa dizer isso? Significa dizer que essas duas razões,
Elas são a mesma razão, tá? Isso é uma propriedade que vai servir muito. E esse 2 aqui, que foi o termo que eu multipliquei, tanto o antecedente quanto o consequente, eu chamo ele de constante de proporcionalidade. Tá? Por quê? Porque esse termo aqui, ó, ele está multiplicando os dois e foi ele o fator decisivo para que eu pudesse gerar uma razão com o mesmo, né, valor, que é o constante de proporcionalidade. Então, essa constante de proporcionalidade aqui, ó, nós vamos utilizar muito ela nas próximas aulas, tá? Pode aparecer também uma outra razão diferente, uma outra razão, né, uma outra forma de você gerar essa equivalência. Digamos que eu tenho, por exemplo, 18 sobre 20, ó. E aí eu quero uma razão equivalente a essa, que tem o mesmo valor. Ao invés de eu multiplicar, eu posso multiplicar, mas eu posso também só dividir todo mundo aqui, ó, por 2, por exemplo. O professor sempre vai ser 2, pode ser qualquer número, contando que dê para dividir tanto de cima quanto de baixo. Tá? E aí 18 dividido por 2 é 9, e 20 dividido por 2 é 10. Pronto, ó. Essa razão é equivalente a essa, significa que elas são a mesma, elas possuem o mesmo valor. Tá? Então essa daqui é a primeira propriedade que você tem que ficar em mente. Né? A gente pode simplificar, né? A gente pode simplificar as razões, a gente pode achar uma razão equivalente com o mesmo valor que essa, que é a anterior. Tá? Então isso é muito importante. Eu não sei se deu para você, eu vou olhar se deu para você olhar daí a parte de baixo, mas deu sim. Então deu tudo ok. Então agora, vamos entender como é que a gente aplica isso no dia a dia, nas questões. Eu botei aqui um exemplo de aplicação rápida, depois a gente vai para questões de prova, para que você possa entender direitinho como é que funciona. Então aqui eu tenho um exemplo, nós vamos analisar rapidinho esse exemplo. Numa sala de reuniões, há somente 6 homens e 8 mulheres. Ó, 6 homens, 8 mulheres. E aí pede que você determine a razão entre homens e mulheres. Então você pensa, homens que veio primeiro, eu sei que é o antecedente. E mulheres, está vindo logo depois, é o consequente. Você vai gravar isso primeiro. E aí você vai botar aqui, né, vai escrever nesse formato, tá? E aí vou botar em cima a quantidade de homens, no caso 6. E embaixo a quantidade de mulheres, que no caso é 8. Beleza. Aqui, pronto, montei a razão. Só que a gente pode, inclusive, aqui gerar uma equivalência dessa razão. Fazendo o quê? Simplificando. É um conselho que eu sempre dou quando você for resolver problemas de razão. Sempre procurar encontrar uma razão equivalente, simplificando ela na menor possível. Para que você possa encontrar a resposta, que é isso que as bancas, na maioria das vezes, têm mania de fazer. Porque às vezes você está calculando, você encontra, por exemplo, 6/8, mas existe, o examinador botou uma outra razão equivalente a essa, um pouco mais reduzida. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o 6 e o outro e achar uma constante para dividir. No caso aqui é quem? É o 2. Ó. E aí 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Ó, que era o que a gente estava vendo mais ou menos aqui, né? Então tá aqui. Aqui eu tenho a primeira resposta, né, da letra A. 3/4. Né? 3 está para 4. A letra B pede a razão entre mulheres e o total de pessoas. Tá? A razão entre mulheres e total de pessoas. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui, você vai botar a razão, né? Ó, o total de mulheres, que é 6, e o total de pessoas. Muito cuidado, porque as pessoas é a junção dos homens com as mulheres. E aí, 6 mais 8 é 14, que é o total. Agora, você vai fazer a mesma coisa. 6 para 14 está para 14, pode deixar assim, porque a gente está respondendo aqui sem múltipla escolha, né? Mas é bom você também simplificar. Também por 2, ó. Por 2. E aí a gente bota 6 dividido por 2 dá 3, e 14 dividido por 2 dá 7. Então, a razão aqui é 3 está para 7. Tá aí. Essa é uma maneira que você tem de fazer as aplicações, de você aplicar, né, para saber calcular a razão. Então, basicamente, você precisa entender essa questão da equivalência, da
simplificação dessas razões, beleza? E aí uma outra maneira também é você encontrar a razão complementar, tá? Então, só que a razão complementar, ela vai vir muito nas questões de probabilidade, a gente ainda vai falar disso, e na oportunidade da probabilidade a gente vai tratar dessa parte de razão complementar. Basicamente é isso. Agora nós vamos nós vamos analisar como isso cai em provas de concurso, como é que você vai entender isso nas questões de concurso, tá? E aí para isso a gente vai fazer agora duas questões envolvendo razão que já caíram em provas. Então vai aparecer agora na sua tela a questão, você vai tentar responder de acordo com o que eu acabei de explicar, e aí a gente vai calcular aqui e ver a resposta correta, aparecendo aí na tela. Então vamos lá, resolvendo aí a primeira, vai ficar aqui do lado, né, aparecendo do lado. A gente vai resolver aqui o seguinte. A primeira questão diz o seguinte: no presente concurso, existem 1.600 vagas para soldado bombeiro militar, estou lendo aqui no material, combatente, e 400 vagas para bombeiro militar guarda-vida. A razão entre o número de vagas para guarda-vidas e o número de vagas para soldado é de... Observa que a questão aí na hora de classificar os bombeiros, houve uma simplificação, que é para facilitar o seu cálculo. Mas vamos em partes. Primeiro a gente vai entender os dados que a razão está pedindo. Resolvendo agora, vai sumir aí da sua tela a questão e a gente vai resolver. Eu espero que você já tenha calculado. Vamos lá. A primeira é o seguinte. Existe o soldado bombeiro militar combatente, que a questão no final chama só de soldado, né? Então a gente vai botar aqui, eu vou botar só de soldado. E a gente sabe que a quantidade desses soldados, no caso soldado, né, é apenas 400, é isso? Não, 1.600. Soldado bombeiro militar combatente é 1.600. Vou botar aqui de azul 1.600. Certo. E o de bombeiro militar guarda-vidas, que eu vou botar só assim, eu vou botar só guarda-vidas, tá? Guarda, vou botar guarda. E aí a gente sabe que o valor aqui é só 400. Vou botar aqui também, 400. Pronto. Agora eu só tenho que pegar esses valores e transformar na fração do jeito que está sendo pedido, na ordem. Vou botar aqui a razão. E aí diz que eles querem a razão entre o número de guardas, que no caso aqui é 400, ó, e os de soldados, que é quanto? 1.600. Pronto. Se você for analisar, você não encontra aqui nas alternativas que eu deixei da questão. Então você já sabe que, como é múltipla escolha e não está aparecendo a questão aqui, a alternativa, o que você vai ter que fazer aqui? Reduzir essa razão, simplificar ela. Como que eu vou fazer isso? Primeiro cortando esses zeros. Cortar esse com esse com esse. E aí vem aqui, sobrou quem? Sobrou 4 sobre 16. Reduzindo, encontrei a resposta ainda? Não, não é nenhuma das alternativas. Significa que está acontecendo alguma coisa, eu tenho que reduzir mais. E aí eu vou dividir por uma constante aqui. Vou dividir por 4, ó. Quando eu divido 4 dividido por 4, dá 1. E 16 dividido por 4, dá 4. Pronto. Encontrei uma razão que é equivalente a essa razão aqui, tem o mesmo valor. Como não estava 4,16, mas apareceu ali nas alternativas quem? 1 sobre 4, que é a nossa resposta. Pronto. Coisa mais simples do mundo, mais fácil de fazer. Confusãozinha que poderia aparecer nessa questão aí é esses nomes. Soldado, bombeiro militar combatente, ou soldado guarda-vidas. Mas aí é só você ir anotando os dados, como eu fiz aqui, ó. Sem preguiça, sem pressa, que você consegue resolver calmamente essas questões de razão, que são bem simples. Beleza? Uma outra coisa que é muito importante é a questão da razão complementar que eu falei para vocês ainda agora, que eu vou explicar basicamente como é que funciona quando a gente for falar da aula de probabilidade. Mas eu vou dando logo um spoiler de como vai funcionar. Digamos que eu diga que a razão entre o número de mulheres, vou botar aqui, entre o número de mulheres, ó, e o total
de pessoas numa sala seja 3 para 5. E aí se pergunte qual é a razão entre o número de homens e o total de pessoas. Se a razão entre mulheres e o total é 3 para 5, eu já vou me basear na ideia de quantidade aqui. Ó. Eu sei que o total é 5, então aqui também o total é 5. Se o total é 5 e mulheres são 3, quantos são homens? 2. Isso aqui são razões complementares, pode aparecer na sua prova, tá certo? Mas isso aqui a gente vai ver muito lá na probabilidade, a gente vai trabalhar isso também em breve, tá? É só para não ficar dúvidas no que eu falei, certo? Agora vamos fazer uma outra questão também de razão para finalizar esse vídeo. Aparece aí na tela. Vamos lá, última questão, né? Vai aparecer aí do lado, você acompanha a leitura comigo, né? Para um concurso foram disponibilizadas 12 vagas. O número de candidatos inscritos nessas vagas é de 480. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos para esse concurso é... Eu nem coloquei as alternativas, mas eu vou colocar aqui para que a gente possa entender qual é a resposta correta aqui, né? Nós temos até a letra E, e a letra A diz que é 1 sobre 480, a 2 diz que é 1 sobre 240, a 3 diz que é 1 sobre 120, a outra diz que é 1 sobre 40, e a outra diz que é 1 sobre 12. E aí, qual é a que você marcou para ver se você é realmente fera já em razão? Vamos entender como é que funciona. A gente tem aí 12 vagas. Então vamos lá. Vagas. Vagas são 12. E a gente tem candidatos inscritos na vaga, né? Candidatos inscritos, vou botar só assim. Candidatos inscritos. Inscritos. E aí nós temos aí 480. Está aqui também. Estava olhando aqui no material, está 12 para vagas, 480 para candidatos inscritos. E a razão é exatamente entre o número de vagas e o número de candidatos inscritos. Esse tipo de questão só quer saber se você aprendeu já a fazer a famosa simplificação, né, para achar a equivalente. Vamos fazer aqui no formato. A gente sabe que a razão é no formato A sobre B. Né? Então aqui eu tenho vagas, que é 12, 480. Lembre-se sempre da ordem para você saber quem é o antecedente e quem é o consequente, de acordo com o comando da questão, do pedido. Se a questão tivesse dito a razão entre o número de candidatos inscritos e vagas, aí seria 480 por 12. Mas é a razão entre o número de vagas e o de candidatos inscritos. 12 por 480, tem gente que já vai marcar logo a letra A, achando que é a resposta, que olhou 480, ó. Mas aí cuidado, não é isso. O que eu vou fazer? Vou fazer a famosa simplificação. Achando uma constante mais resumida, você pode dividir por 2, por 3, por 6, né? Mas aqui você pode, inclusive, dividir por 12, pelo próprio 12. O que você vai encontrar? 12 dividido por 12 dá 1. Aqui, 480 por 12, você pega só o 48 aqui, ó. 48. 48 dividido por 12 dá 4. E aí você bota o 0. 40, que sobrou aqui, ó. Você só repete. Ou seja, é 1 sobre 40. A resposta é a letra D de dado. Espero que você tenha acertado. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de razão, um assunto bem básico, bem simples de você calcular. A nossa próxima aula é proporção, que é uma igualdade de razões. A gente vai ter essa aula e vai também fazer questões sobre esse assunto também de proporção, que é muito interessante. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua colaboração. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe o canal, né? Compartilhe, comente, bote seus comentários, suas dúvidas, suas críticas também, tá? Essa é a nossa maneira aqui de ajudar vocês. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Use máscara. Tchau.